Olá, irmãos. Hoje é um pouco diferente porque estou aqui na TV, ainda que estou aqui em Rondônia, né? Mas bom poder continuar nosso estudo sobre os atributos de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, eu vou ler aqui o texto do versículo 19 a 24. João capítulo 4, aqui é a história daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vocês lembram que logo no início daquela conversa, Jesus se apresenta dizendo que ele é a água viva, né? Que quem beber daquela água jamais terá sede. E ela, pensando talvez só de uma forma material, ela disse: dá-me dessa água. Mas Jesus então tenta fazer ela entender que ele está falando das coisas espirituais. Ele manda chamar o marido dela, ela diz que de fato não tinha marido. Jesus então aponta o fato de que ela teve 5 maridos e que com quem ela morava nem era marido dela, né? E aí o contexto aqui no versículo 19, disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Agora preste bem atenção na colocação dela. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, vós, os judeus, né? O lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O profeta Isaías escreveu, Deus, Jeová, dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, aqui nosso alvo, né? Compreender a importância de conhecer a pessoa de Deus, sentir, perceber a magnitude da pessoa de Deus e agir, tomar ações que promovam o conhecimento de Deus. Nós encontramos lá no Salmos 42, o salmista dizendo: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É triste de ver as pessoas agindo só no plano material, sempre pensando nas coisas físicas e materiais, não tendo nenhum desejo, né, pelas coisas espirituais. Mais triste ainda é ver crentes que parece que não chegam a ter essa sede, esse desejo de conhecer o Senhor, de estar com Deus, de ter comunhão com Deus. E a minha pergunta é: e você? Você já chegou como Jó dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem? Hoje em dia a ênfase está no homem. Os cultos em muitas igrejas são antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro e não teocêntrica. Deus no centro. Os antigos hinos tradicionais estavam sempre carregados, cheios de fatos sobre Deus e baseado neles, então o adorador cantava louvando esse Deus. Hoje as pessoas cantam sobre si mesmas, o que elas estão fazendo, o que elas querem sentir, e nós temos que tomar muito cuidado que nossos hinos não apenas falem sobre nós, nossos desejos, que Deus, né,
apenas satisfaça nossos desejos. Se cremos, como Paulo disse lá aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, então precisamos saber quem é esse Deus. Conhecer a Deus desenvolve a nossa espiritualidade, nos dá plena segurança na vida cristã e nos leva a reconhecer a grandeza do nosso Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para você? O conceito que as pessoas têm de Deus depende bastante, da experiência que cada um tem na sua própria vida. No livro de J.B. Phillips, da editora Mundo Cristão, Seu Deus é Pequeno Demais, ele destaca alguns conceitos comuns e distorcidos desse conhecimento de Deus, como as pessoas veem Deus. Para uns, Deus é o tipo de oficial de polícia celeste à procura de oportunidade para agarrar pessoas que estejam desviadas e cometendo erros. Para outros, Deus é um ser poderoso que se compraz na miséria do homem, tipo aquele garotinho, que brinca com a formiguinha lá e ele tenta fazer com que a luz do sol queime a formiguinha ou põe fogo na formiguinha. Olha só o poder daquela criança, em comparação ao poder da formiguinha. Algumas pessoas veem Deus assim, brincando com seres humanos apenas, como uma criança má. Para outros, Deus é o diretor de uma empresa de seguros, que presta seu serviço em troca dos dízimos dos crentes. Para outros, Deus é como um avô bondoso que deseduca os filhos, como um cavalheiro gentil, mas indulgente. Ou um pai birrento, intransigente, que fecha os ouvidos aos clamores dos seus filhos. Mas já no Salmo 100, olha o que encontramos no Salmo 100. Aqui, ele resume o conceito de Deus nas seguintes palavras: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ele declara aqui a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Há também duas palavras que são relevantes no estudo da doutrina de Deus, e são elas a imanência e transcendência. O que significam essas palavras? Elas definem o espaço que Deus ocupa em relação às pessoas e às coisas. Imanência é que Deus está presente e ativo dentro da sua criação e dentro de toda a raça humana. Ele está bem próximo. Já transcendência é Deus muito mais além. Ele não tem limites. Ele está em todos os lugares, presente e em ação. Então, Jeremias, ele expressa essa verdade. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Jacó disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Como provar a existência de Deus? Primeiro, o homem sente a necessidade de se comunicar com o seu superior. No mundo inteiro é assim. É por isso que o homem é religioso em sua natureza. Quase todos os povos. O homem sente essa necessidade de se comunicar com um ser superior. Também a natureza mostra que só pode ter sido feita por um ser superior e poderoso. Se alguma coisa foi feita, essa coisa foi feita por alguém que é superior a essa coisa. Com toda a
complexidade que nós vemos na criação, em tudo que existe, né? Que não surgiu do nada, alguém deve ter feito, esse alguém é poderoso. Eu costumo pensar que se ele é tão poderoso, ele poderia querer comunicar com suas criaturas. E se ele queria comunicar com suas criaturas, ele tem o poder para fazer isso. E se ele tem o poder para fazer isso, certamente ele o fez. E ele o fez através das escrituras que nós temos. Assim, quando estudamos a Bíblia, percebemos o quão diferente a Bíblia é de qualquer outro livro. Que ainda que papel aceita tudo, que ainda que foi escrita por homens, mas foram homens inspirados por Deus, que escreveram aquilo que Deus quis que ficasse registrado, e hoje podemos fazer um estudo sobre a veracidade das Escrituras. Mas não somente isso, o universo e tudo que nele existe apontam para um agente causador. E este é Deus, né? A outra alternativa é que no princípio era um grande nada, né? Um enorme nada. E do nada veio tudo que existe hoje, do nada veio a existência, essa complexidade que existe no universo e no ser humano. Essa seria a alternativa, mas esse é um absurdo. O nada cria. Mas se houve alguém que criou, esse é Deus, né? E as experiências que cada um tem, então, quanto à bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus, então também servem como uma prova da existência do Criador. Mas nós não baseamos apenas na experiência que temos, mesmo quanto à bondade, misericórdia e a fidelidade de Deus. Nossa base está nas Escrituras. Cremos nas provas encontradas na natureza, mas especialmente na revelação de Deus nas Escrituras. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Já Hebreus fala que é pela fé que entendemos que o universo foi criado por Deus pela sua palavra. Então, há mais do que a experiência humana, há a Bíblia, né? E nos nossos artigos de fé, então, está escrito: cremos de acordo com o ensino das Escrituras em um único Deus, o Criador dos céus e da terra, que se manifesta em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, iguais em poder e glória, executando ofícios distintos, porém harmoniosos na grande obra da redenção humana. Então, o Deus da Bíblia é um ser incomparável, que nos dá total e plena tranquilidade para confiar no seu caráter, que é revelado, então, pelos seus atributos, né? Como é bom poder estudar os atributos de Deus. Os atributos de Deus são o quê? São as características próprias de um ser, né? Atributos são características próprias de um ser. Nós vamos estudar sobre o ser de Deus, as suas características, tais como imutabilidade, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, né? E o que estamos vendo hoje é sobre essa onipresença de Deus, né? Esses atributos que foram mencionados aqui são atributos que Deus não compartilha com o homem. O homem não tem esses atributos. Há outros atributos de Deus que ele compartilha e nós podemos expressar, ainda que de uma forma muito limitada, né, esses atributos. Então vamos falar acerca dos atributos de Deus.
Onipresença é o fato de Deus, não tendo tamanho nem dimensões espaciais, estar presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser ao mesmo tempo. Não existe lugar em todo o universo onde uma pessoa possa se esconder de Deus. Para onde fugirei do teu espírito, disse o salmista, né? Então esse atributo está intimamente ligado à onipotência de Deus e à sua onisciência, pois ele está presente em todos os lugares. Ele age em todos os lugares, possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em todos os lugares. Jesus ensinou, né, no texto que vimos com a mulher samaritana, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Já chegou esse momento, né, que os verdadeiros adoradores vão adorar, não porque está num lugar, mas porque Deus existe. E Ele está em todos os lugares. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito, em primeiro lugar. Sabe que em casa, na rua, na igreja, o Senhor está ali, nos assistindo, nos ajudando, nos vigiando, nos protegendo. E nós devemos o respeito a esse Deus que cuida de nós. As misteriosas idas e vindas de Jesus também, logo após a sua ressurreição, tiveram a intenção, então, de ensinar os discípulos de Jesus que ele podia e estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Foi a promessa de Jesus, né? Então, como é bom saber que Deus é onisciente e está em todos os lugares. Jesus disse isso. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a onipresença de Jesus é que revela também a onipresença de Deus. Tudo quanto Deus é em um lugar, Ele é em todos. Tudo quanto existe de Deus está em todos os lugares. De fato, a sua presença não depende do espaço e da matéria. Toda a ilimitada glória da divindade está essencialmente presente em cada ponto de sua criação, por mais diversas que sejam as manifestações dessa glória em diferentes ocasiões e lugares. Então, entenda bem essa palavra, onipresença, né, que vem do latim omnis, quer dizer tudo, e praeson, quer dizer próximo, presente. Ele está presente em todos os lugares e não existe ponto do universo onde ele não se encontra. Um filósofo pagão perguntou uma vez a um cristão: onde está Deus? E o cristão respondeu: primeiro deixe-me perguntar, onde Deus não está? Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. No mesmo sentido, Ele está manifestamente presente em alguns lugares, no sentido em que Ele não está em outros lugares. Porque Deus deseja assim. No entanto, Ele está no céu como lugar da sua habitação e como lugar do seu trono. Esse é o lugar onde o presente, a presença e a glória de Deus são especial e visivelmente manifestos. João 20:17, Jesus recomendou: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então nós podemos dizer assim: Deus Pai manifesta-se especialmente no céu. Lembra quando Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu.
Agora, Deus, o Filho, manifestou-se especialmente na terra. Em João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Quando João escreveu essas palavras, né? Falando sobre Jesus, o Filho que veio para revelar o Pai. O versículo que nós já decoramos, memorizamos, né? O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E o Espírito Santo manifesta-se em todos os lugares, na natureza, como em Gênesis 1:2, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele manifesta-se em todos os crentes. João 14:16-17, Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo, outro Consolador, que ficaria para sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas ele também, o Espírito Santo, ele manifesta-se também entre os descrentes. Jesus disse que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veio para convencer o mundo do pecado porque eles não creem, né, em Jesus. Então, por intermédio do Espírito, o Pai e o Filho habitam então no crente. João 14:17, dizendo que ele veio para habitar em nós, ele logo no versículo 19 disse, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. No versículo 20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. E ainda João 14:23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, meus irmãos, que esse estudo, né, essa verdade, sirva de conforto, de consolo, quando pensamos, né, que o Senhor está em cada passo que damos, Ele está conosco. Devemos ter essa consciência, né, de que Ele é nosso amigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora imagina se Deus, que está presente em todos os lugares e é invisível, não fosse nosso amigo. Que pensamento perturbador ter um inimigo invisível que está em todos os lugares. Mas bem ao contrário, Ele está conosco, Ele está em todos os lugares, mas Ele, de uma forma especial, está conosco a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que essa verdade, né, possa nos servir de consolo e também servir de advertência para evitarmos aquilo que não agrada a Deus, o pecado. Hebreus 4:13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Que é a consideração, né, de que estas coisas estão patentes aos olhos de Deus, né, possa nos dar a devida influência para agirmos de forma que agrada ao Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. E eu peço que o Senhor ajude cada um aqui, os membros desta igreja, a crescer no conhecimento do Senhor. E saber que o Senhor está presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.